Será que podemos dar um grande aplauso nesta tarde a Jesus? Bom dia, Igreja do Senhor. Tudo bem com vocês, gente? Bom dia! Bom dia! Aê! Gostaria que vocês ficassem de pé. Que bom que você veio aqui adorar o Senhor nessa manhã. Você já olhou aí para a pessoa bonita que está do seu lado? Falou, oi, bom dia, tudo bem com você? É muito bom, né? É um privilégio nós podemos estar aqui na casa do Senhor, louvando e adorando o nome dEle. Quantas pessoas em tantos lugares agora gostariam de ter esse privilégio e nós temos. Você pode ser grato pelo privilégio de poder adorar o Senhor. Lá em Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e o Senhor a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém? Você pode levantar as suas mãos e exaltar a Deus nesta manhã. Você pode fechar os teus olhos, fazer aquilo que está no seu coração e entregar a Deus agora o seu melhor louvor, a sua adoração. Pai, nesta manhã nós te adoramos, nós estamos aqui, Senhor, com o único propósito de louvar, adorar e engrandecer o teu nome, Pai. E que hoje, Senhor, seja um dia em que nós iremos desfrutar na tua presença. Amém? Amém, igreja? Vamos lá com alegria louvar ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero
Nós te adoramos e te exaltamos, Pai, porque o teu amor não falha. Nós não merecemos, Senhor. Muitas vezes nós não merecemos. E o Senhor insiste em nos amar. O Senhor insiste em nos abençoar, porque o amor dele não falha. Vento forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Fizeram caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fizeram caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia! Ai, como é bom saber que o amor do Senhor não falha, não é? Como é bom saber que nós somos amados e que nós somos escolhidos por Ele. Eu creio que a maioria aqui estava aqui no começo do ano, quando o pastor fez a campanha dos 40 dias, com propósito, o livro, Uma Vida com Propósito. Quem estava aqui? Quem participou dessa campanha? E quando nós estávamos nessa campanha, o pastor conversou com o ministério e ele falou, será que não poderia sair uma canção? E aí nós fizemos essa canção.
E eu gostaria que você fizesse dela a sua oração. Eu sempre falo isso, faça dessa canção a sua oração. Porque muitas vezes nós não sabemos como falar com o Senhor. Nós falamos, Deus, não há palavras, eu não consigo. E às vezes com uma canção, a gente vai soltando aquilo que está no mais íntimo do nosso coração. E antes disso, eu gostaria que você também mentalizasse pessoas, sentimentos, situações. Porque o Deus de milagres está neste lugar. O Deus que muda a situação. O Deus que faz vida onde não tem. Ele está neste lugar. E a habitação do Senhor, ela se faz presente através da minha vida e da sua vida. Porque nós, como igreja, juntos, somos a habitação do Senhor. Amém? Tudo em mim começa com Deus. Eu nasci pra adorá-lo. Quem dirige a minha vida é Deus. Por Ele tudo já foi planejado. Eu não sou um acidente, há um propósito em mim. Tudo que me aconteceu eu sei. Ainda que eu não entenda, foi plano de Deus. Ainda que eu não entenda, foi plano de Deus. Hoje minha vida é pra fazer você conhecido. E em cada reconhecido, valeu a pena deixar tudo para trás, amar a cruz e te servir, Jesus. Eu nasci pra te adorar, ser amado e amar. Eu nasci pra te servir. O propósito da minha vida é ser igual a ti. Tudo em mim começa com Deus. Eu nasci pra adorá-lo. Declare que quem dirige a sua vida é Deus. Quem dirige a minha vida é Deus. Por Ele, tudo já foi planejado, aquilo que você tem que viver. Por Ele tudo já foi planejado. Lembre-se de que você não é um acidente. Não sou um acidente, há um propósito em mim. Tudo que me aconteceu eu sei. Ainda que eu não entenda, foi plano de Deus. Ainda que eu não entenda, foi plano de Deus. Hoje minha vida é pra fazer você conhecido. E em cada lágrima que chorei, reconhecido. Valeu a pena deixar tudo para trás, amar a cruz e te servir, Jesus. Eu nasci pra te adorar, ser amado e amar. Eu nasci pra te servir. O propósito da minha vida é ser igual a ti. Ser igual a ti. Ser igual
igual a ti. Você pode fechar os teus olhos e declarar isso: Senhor, o propósito da minha vida é ser igual a ti. Você pode agora pensar e começar a se lembrar de tudo aquilo que você, como você cantou, deixou para trás, para estar aqui vivendo, seja um sonho, seja um plano, um propósito de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus planejou para você e para sua família. Você não está neste lugar por acaso, você não está nesta igreja por acaso. O Senhor plantou você. Quando o Senhor te colocou no ventre da sua mãe, Ele já tinha planejado esse dia para você estar aqui. E nesta manhã depende de você tocá-lo e ser a habitação dele. Só depende da abertura do seu coração. Espírito Santo, nós, como igreja, Pai, nós te adoramos. Nós te exaltamos, Senhor, nesta manhã. E nós declaramos, Pai, que Tu és o centro de todas as coisas, Tu és o centro de tudo. Senhor, como igreja, nós agora, Pai, clamamos, Senhor, por cada vida que está aqui presente, Deus, por cada família aqui representada, Senhor. Pai, por aqueles que não estão aqui, por aqueles que gostariam de estar aqui, mas não têm condições. Deus, eu apresento, Senhor, cada familiar, Jesus, de cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor possa ir agora, Pai. Se tiver doença, que o Senhor possa curar. Se for, Senhor, porta de emprego fechada, que o Senhor possa abrir, Deus. Relacionamentos, casamentos, Deus, ansiedade, tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Nós, como igreja, declaramos, Senhor, que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele não tem poder sobre a nossa mente. Ele não tem poder sobre as nossas emoções, porque o Senhor na cruz conquistou tudo para nós. Foi na cruz que o Senhor conquistou a nossa alegria. Foi na cruz que o Senhor conquistou casamentos saudáveis. Foi na cruz que o Senhor conquistou úteros saudáveis, Deus. Nós profetizamos, Pai, nós profetizamos filhos naturais e filhos espirituais nesta manhã. Nós profetizamos, Senhor, portas de empregos abertas. Nós profetizamos, Senhor, porque nós cremos no milagre e no favor da cruz que o Senhor fez por nós. E é por isso que nós declaramos, Senhor, e te agradecemos que nós nascemos para te adorar. Eu nasci para te adorar, ser amado e amar. Eu nasci para te servir. O propósito da minha vida é ser igual a ti. Eu nasci pra te adorar, ser amado e amar. Eu nasci pra ser igual a ti. Aleluia! Vira pra pessoa aí que tá do seu lado. Fala assim pra ela: você é um propósito de Deus. Bom dia. Bom estar em um ambiente como esse, né? Desfrutando o que o Pai tem nos dado como família nesse lugar. Pode me ajudar só trazendo essa bancada para cá, por favor? Obrigado. É pesado. Essa hora da manhã, ginásio num domingo, né? Quem aqui gosta de laranjas? Eu também, sou desses, né? Quem gosta de plantar laranjas? A gente, às vezes, é bom consumidor, né? Mas a gente não se interessa pelo processo que nos garante ter o que consumir, né? Nós vivemos em um ecossistema perfeito que Deus criou, e se está danificado, nós temos plena responsabilidade em tudo isso, né? E porque temos muitas vezes essa mentalidade de consumistas
e não de perceber que tudo é um processo. E há uma lei universal que Deus criou, que é a lei da semeadura. O que o homem semear, o homem colherá. Então, se nós semeamos laranjas, nós vamos colher laranja. Não há hipótese de semear laranja e colher maçãs, né? Então, essa lei da semeadura, ela se aplica tanto aos bens alimentícios, como também a tudo, né? Nós plantamos sentimentos, nós plantamos ações e vamos ter colheita a partir daquilo que nós estamos decidindo fazer. E quando eu penso em generosidade, eu penso na generosidade por essa ótica da lei da semeadura. E penso também como deve ser essa lei da semeadura, né? Uma vez, uma pessoa me explicando mais um pouco sobre semear e cultivar algo, ele disse que a gente parte sempre do pressuposto de que eu vou sugar essa laranja, eu tomo o sumo dela e gosto muito, eu falo isso que é bom, é imensamente bom, e eu vou separar as sementes e vou semear para que eu tenha um fruto. Isso é uma das formas de fazer. Uma outra é se eu sei que essa laranja é boa e eu tenho uma outra igual, eu tenho algumas delas, eu separo uma e ao invés de eu consumi-la, eu deixo que ela entre em processo, né, de amadurecimento para não mais aproveitar, né, amadurecer até estragar, como se diz, mas não por estragar. É que essas sementes, se elas ficarem aqui dentro, no processo, né, de maturação dessa fruta até que ela deixe de ser viável ao consumo, ela apodreceu, essa semente ela vai usurpar de todos os nutrientes dessa fruta e ela vai se tornar uma semente ainda mais forte para que essa semente possa na terra então vir com mais vigor no seu processo de germinação. Então, para que eu tenha outras dessas, talvez eu tenha que ter uma mentalidade que eu preciso perder uma delas agora. Eu preciso deixar de ter para que eu possa ter mais. A generosidade é exatamente assim. Quando a gente é generoso com alguém, se você romper e conseguir ser generoso, o que você está rompendo é com a mentalidade do egoísmo. Onde você olha e diz, eu tenho 2 pães, mas eu não vou comer os 2 pães ou comer um pão e guardar, eu vou comer um pão e vou servir esse pão a alguém que precisa desse pão. Olha, eu tenho hoje um recurso e eu vou semear esse recurso na vida de alguém que passa por uma má fase, precisa de medicações, precisa de uma série de coisas e eu vou abençoar essas pessoas. E quando nós semeamos numa terra que o Senhor nos convidou a semear, nós estamos semeando por obediência em uma terra boa e nós podemos ter expectativa nisso. Pode passar, Dani, Mateus 13, verso 8, na Bíblia a mensagem diz assim, por fim, algumas, porque antes ele vem dizendo que foram semeados em terrenos que não eram bons, foram semeados em lugares onde haviam ervas daninhas e prejudicou o crescimento daquela planta, em terrenos pedregosos e não houve, né, ali substância e segurança para que ela enraizasse ao ponto de se tornar forte e desse fruto, mas diz que algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês conseguem entender isso? Jesus perguntou para eles. Você consegue entender que a partir do hoje você planta o seu amanhã? Se você gosta muito de algo, semeie sobre o algo que você gosta, para que esse algo possa ser ainda mais, para muito mais, como o Senhor planeia, como Ele nos estimula a ver o nosso futuro. Nós não estamos construindo igreja para nós. Nós estamos fazendo o que estamos fazendo para algo muito maior do que isso, para gerações que estão por vir, para alcançar e ajudar pessoas a encontrar numa espiritualidade saudável, à luz do Evangelho de Jesus, uma vida livre e possam viver isso para a glória de Deus. Então nós estamos numa boa terra e nós podemos pensar como nós hoje podemos amar tanto isso, que queremos ver isso numa proporção ainda maior. Mas mais do que semear cá na igreja, seja generoso por onde você passar. Vença o egoísmo todos os dias.
Deixe de comer algumas laranjas sozinhos. Passe a comer laranjas bem acompanhado. Passe a repartir daquilo que Deus tem te dado. E eu quero te dizer com toda segurança que a sua vida vai ser melhor. Que a sua vida junto com pessoas que Deus vai aproximar da sua vida vai ser muito melhor do que uma vida solitária com muitas coisas. Que Deus assim nos abençoe. Jesus, obrigado, porque hoje nós podemos refletir e perceber como a Tua Palavra nos convida, que se nós lançamos generosidade em boa terra, uma colheita sem medida, exponencial, vem sobre as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, enriqueça o Teu povo, para que eles tenham sempre mais do que o necessário, pão para comer e sementes para semear. Que a nossa beira nunca tenha alguém com necessidade de pão, porque nós sempre vamos repartir do pão. Que o Senhor não permita que ninguém fique em situações que não sejam assistidos pela generosidade do Teu povo. Que dentro e fora dos arraiais da igreja, nessa sociedade que vivemos, possamos ser achados como os meios pelos quais o Senhor vai passar com bondade, generosidade e amor a toda a gente. Que assim seja conhecido o Teu Evangelho, não por palavras apenas, mas por atitudes. Atitudes de amor e de generosidade que farão a diferença na sociedade que nós vivemos. Eu abençoo a Tua igreja, abençoo as sementes que serão lançadas hoje, neste momento de generosidade, e ao longo desta semana em muitas outras oportunidades de serem generosos. Eu os abençoo para que eles tenham boa colheita, uma colheita exponencialmente boa, que possa os surpreender, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor levantar suas mãos e aplaudir ao Senhor, porque o Senhor é bom e nada irá nos faltar. Amém. Glória a Deus, pode se sentar. Tão bom estar nesse ambiente, apesar que hoje está a arder, né? Mas é tão bom sermos conduzidos a Deus em adoração através da vida dos nossos voluntários, ser recepcionado por eles à porta, toda a parte técnica que está funcionando. Temos transmissão em direto, temos transmissão em melhor definição sendo gravado para ir depois para as redes sociais. As crianças estão com uma super equipa a servi-los no infantil e tudo isso é para a glória de Deus.
mas sabemos que, e não temos, né, por certo, o dia de serviço de nenhum dos irmãos aqui, porque todos são livres. E sabemos que quando eles estão escalados e decidem por vir e cumprir as suas escalas, eles estão dizendo o quanto eles amam Jesus, o quanto eles amam essa casa, e nós só podemos ser muito gratos por esse time fantástico que serve todos os domingos, que serve nos nossos grupos de ligação, que faz isso acontecer através de tantas outras ações extraculto. Depois que encerra aqui as nossas atividades, uma série de coisas acontece ao longo da semana para que a gente possa ter tudo que temos aqui. Um grupo é criado para que todos os que estão envolvidos na adoração estejam nele durante toda a semana, já vivenciando o que vão entregar aqui no domingo. Pessoas vêm cá limpar o templo, o Ministério Infantil produz material de qualidade, os filhos estão lá, há um plano de aula, né? Eles não estão ali a passar tempo, há um plano de aula para ensiná-los sobre o Evangelho, sobre os princípios da Palavra de Deus. É muita coisa, é muita coisa. Isso faz-nos ser uma família muito feliz, muito saudável, porque há muita gente comprometida com o que Deus está fazendo aqui. Louvo a Deus pela sua vida. Obrigado a todos os voluntários. E eu quero também, antes de começar efetivamente a mensagem, ali por volta de fevereiro, mais ou menos, nós ganhamos uma ovelha virtual, muito fiel, que estava em todos os cultos, irmãos, às 6 horas, depois mudou o horário, era às 7, depois passou a ser às 6 horas da manhã no Brasil, e ela não perdia um culto. Era quase que o primeiro rosto, quando eu clicava ali no transmitir, aparecia, né? A nossa irmã Eliane. Hoje ela está pessoalmente aqui, ela é a noiva do irmão Fernando, ela está de férias no Brasil, aguardamos o dia da viagem em definitivo dela para cá, né? Mas louvamos a Deus pela vida dela, e porque ao longo de tantos meses, né, a despeito dos horários, os fusos e tudo, ela acompanhou-nos em tudo, né? Campanha dos 40 dias, tudo, estava sempre conosco. E há outros irmãos que estão agora na Itália, na França, né? Há pessoas no Brasil, e isso faz tanto, né, sentido para nós. Por quê? Porque isso não é sobre uma pessoa, ou por exemplo eu, né? É sobre Jesus, gente. Porque Jesus está se manifestando nessa casa de forma tão amorosa. Isso acontece, porque não há explicação, né? Ela ia a outras igrejas, né, estar com irmãos, participar, se envolver, ela tem compromissos lá também, mas de alguma forma ela estava conectada, estava recebendo. Eu sei que o Fernando é um rostinho bonito e ela queria vê-lo, mas ela podia não só, podia ver ao longo de toda a semana, como a irmã Zete, que está, e o Amós estão na França, como o Michael está na Itália, né? E louvamos a Deus porque não há uma desconexão, porque nós somos família, né? Nós somos família, e esse é o nosso jeito de ser igreja. Nós decidimos ser uma família para pertencer. Amém? Se você é novo por aqui, decida logo, né? Decida logo ser uma família conosco, porque eu tenho certeza que você vai gostar imenso da sua experiência de estar conosco, não só nas celebrações, mas em tudo que somos como igreja. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 6. Josué. Josué 6, verso 1 ao verso 5. Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava.
Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Senhor, obrigado pela Tua palavra viva, poderosa, que nos alimenta, que nos convida a viver uma experiência com essa palavra. Esse é um livro e uma história tão antiga, mas hoje ela tem em nós o poder de se renovar, trazer ensino, nos confrontar na nossa passividade e nos convidar a caminhar numa direção de uma promessa que o Deus tem feito a nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque hoje essa palavra viva está aqui, sobre a liderança do Espírito Santo, para que nós possamos receber o que o Senhor tem para nós. Eu me submeto a esse Espírito, me submeto a esse propósito da Tua palavra. Faça segundo a Tua vontade, para o louvor do Teu nome, mas traz-nos hoje avivamento, vigor, alegria e coragem para passar todos os dias com a expectativa do novo e do renovo que o Senhor tem para nós. Em o nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é cerca a promessa. Cerca a promessa. Quem aqui nunca, eu algumas vezes, talvez você também mais de uma vez, não teve o sentimento, uma percepção de que estava a andar em círculos sobre algo e não estava a resolver. Você pensa, eu fiz tudo, tenho feito tudo, mas isso não acontece. Já dei umas voltas aqui, isso não acontece. Eu tenho ido à igreja, eu tenho me portado bem, eu tenho feito tudo que está à minha disposição fazer, mas a sensação que tenho é que nada está a mudar. Tudo permanece igual. Parece que não há solução para isso. Eu já estou meio tonto de tanto dar voltas e não conseguir sair do lugar. Mais alguém, além de mim? Faz parte da vida, Faz parte da vida. Então, rodear os problemas tem sido, para algumas pessoas, mais constante do que até deveria, mas faz parte da vida. E hoje nós temos um convite na palavra de Deus. E ao invés de nós ficarmos cercando dificuldades, temas difíceis para nós cercarmos nossas promessas. Quem aqui também, além de mim, tem convicção de que há promessas de Deus para a sua vida? Quando lê este livro, se vê nesse livro e há uma relação de Deus prometendo para si coisas que não são só a eternidade, mas coisas para agora. Coisas para esse tempo, para essa jornada que está a fazer nesse mundo. Quem aqui? E o que você tem feito com essas promessas? Como você tem se relacionado com ela? Quando você tem uma promessa e você tem uma situação oposta a essa promessa, em que você se concentra mais? Os teus olhos pousam sobre o quê? O seu coração luta com o quê? A sua percepção do momento e do amanhã e do futuro mais próximo que você tiver, qual é? Como as coisas estão caminhando nesse sentido? Como você se sente? Algumas vezes nós falamos para Deus como nós nos sentimos, E eu quero te deixar muito tranquilo de que Deus ele não tem nenhum mal-estar em ouvir os nossos sentimentos, pensamentos,
os nossos gostos. Às vezes a gente chega assim um tanto aborrecido para Deus, né? A gente diz, olha Deus, eu estou cansado, eu já fiz tanto e nada dá certo. Como falei da laranja, eu já plantei mais de uma semente. Eu não vejo a hora de ver a laranja. Eu quero essa laranja. Eu quero rápido essa laranja. Eu quero mais rápido até do que eu sei que o processo natural para que essa laranja aconteça. E eu penso que quando nós vemos essas situações e nos afligimos com ela, e vamos a Deus e falamos com Deus, nós encontramos Deus de bom humor e a sorrir para nós. Porque a mente dele não está cheia dos nossos problemas, ela está cheia das promessas dele para nós. Eu fico imaginando ele falando para nós, como disse a Jeremias, capítulo 29, verso 11, sei o que estou fazendo. Já planeei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Às vezes a gente quer e foca num processo. Eu quero isso, e para chegar nisso, eu começo a ir por um caminho, a pensar como eu vou fazer para chegar lá. Enquanto que Deus planeou um outro caminho, e sabe como nos levar para lá. Ou seja, os desejos e os anseios que tenho, Ele sabe como resolver isso. E às vezes a nossa forma de perceber e de comparar as coisas nos aflige e faz com que o que é difícil fique mais difícil. Eu começo a comparar e dizer, olha, mas com o Rodrigo está acontecendo. Com o José está acontecendo, não está acontecendo comigo. E por que eu acho que está acontecendo com o Rodrigo, está acontecendo com o José e não está acontecendo comigo? Porque eu estou vendo os caminhos que eles têm e talvez gostava de estar no mesmo caminho que eles estão, mas a proposta para cada um de nós três é diferente. Deus disse a Davi, isso é profundo, irmãos. Deus disse a Davi que ele seria rei e ungiu o rei, em um cenário completamente difícil, porque até o sacerdote ignorou Davi, o pai ignorou Davi, os irmãos ignoraram Davi, mas Deus falou, não é nenhum desses. Pode perguntar, tem mais um. Aí vem um menino, um pastor, uma criança, né, um adolescente, vem sem postura de rei, sem presença de governo, apenas um pastor. Apenas um cuidador do rebanho do pai. E aí Deus fala ao profeta, ele, unge ele é o próximo rei de Israel. O profeta derrama o óleo, unge ele e sai da casa do seu pai. Aparentemente nada mudou. Naquele momento, Davi volta ao pasto para continuar cuidando do rebanho. O pai continua não acreditando que ele vai ser rei. Os filhos do pai, os demais irmãos dele, continuam não acreditando que ele vai ser rei. Nada aparentemente mudou. O profeta volta para a sua lide ministerial. As coisas parecem permanecer igual a um rei no trono, mas tudo já mudou no mundo espiritual. O governo já tinha saído de Saul e já estava sobre Davi. A partir desse momento, a história começa a projetar uma vida e um processo para Davi, enquanto que nós vemos Saul completamente sendo desconstruído e desmoronando. No mundo espiritual, a promessa já era uma realidade. Mas ele ainda não era um rei público. Ele ainda não era um rei reconhecido. Ele era apenas um menino. E com o seu coração, e respeitando as fases do processo, ele teve que matar um gigante, não é verdade? Para chegar lá. Ele teve que ir à casa do rei, que não há outro termo, estava endemoniado. E ele vai lá e toca a harpa.
e os espíritos malignos saem do rei enquanto ele adora o Senhor. Ele é amigo do filho do rei. Ele começa a conviver, ele se torna genro do rei. Tudo vai se montando e tem uma hora que ele tem a chance de matar o rei e se tornar rei. E ele não vai por esse caminho. Ele decide fugir dessa iniciativa pessoal de se tornar rei e continuar confiando que o Senhor planeia um caminho para fazer aquilo que tinha prometido para ele. E esse caminho não passava por nenhuma injustiça. Ele diz: quem sou eu para tocar em alguém que o Senhor ungiu? Não importa se Saul agora era alguém completamente desgovernado. O começo da sua história tinha sido com a bênção de Deus, e Davi era capaz de continuar reconhecendo o que Deus estava fazendo ao longo da história. Eu não sei hoje se você não viu nada mudar, se as pessoas ignoram você, se o cenário é de completamente oposto, se há pessoas no lugar que foi prometido para você. Você só tem que olhar para uma direção. E você só tem que cercar uma coisa: é a promessa do Senhor. Você não tem que empunhar armas quando Deus não te mandar empunhar armas. Você não tem que criar discursos onde Deus não pedir você para falar. Você não tem que fazer aquilo que o Senhor não te pediu para fazer. Você precisa tão somente crer, obedecer e permanecer. Porque se você estiver no tempo e no lugar, no sítio exato que o Senhor te mandou estar, Ele vai fazer tudo concorrer para que você viva aquilo que você tem prometido para a sua vida. Davi é uma cena extraordinária para nós refletirmos isso. Porque de fato, demorou mudar esteticamente aquilo que já tinha mudado espiritualmente. A promessa, ela não vem por vias materiais, ela vem por uma sensibilidade nossa, espiritual, de recessionar aquilo que Deus quer nos entregar, de guardar no nosso coração algo que nos dá esperança, sabe? Nós cantamos sobre propósito, temos trabalhado o tema do propósito. Ontem eu até postei uma frase sobre propósito. O propósito, ele não vai tornar as coisas fáceis para você. Mas o propósito vai te dar motivos para vencer as coisas difíceis. Sabe, quando você guarda essa promessa no seu coração, e você não deixa que fatores externos arranquem de você o que Deus colocou no seu coração, você tem motivos para olhar para fora e falar: eu vou acordar, eu vou levantar, eu vou seguir, e eu vou caminhar mais um dia, porque certamente hoje eu estou mais perto da promessa do que estava ontem. Hoje eu estou mais pronto para a promessa do que estava ontem. Hoje eu estou mais no lugar que o Senhor planeou para mim. E certamente eu estou muito perto de viver aquilo que o Senhor prometeu para mim. E eu vou crer, eu vou esperar, e eu vou seguir em frente, porque o Senhor governa a minha vida. Deus hoje, Ele diz para todos nós, nesse texto, que Ele tem o controle de qualquer situação onde Ele tem uma promessa. Deus, Ele mandou o povo, desde Abraão, ir para uma terra que Ele ia mostrar. O dia que Abraão chegou nessa terra, ele falou: isso aqui vai ser seu, por herança, para a sua descendência. Era completamente absurdo, porque Abraão era estéril, sua mulher também, não tinham filhos. Deus falou que ele ia ter descendência. Falou que essa descendência seria tão difícil de contar como estrelas nos céus e areia do mar. Era tudo absurdo. Falou que um estrangeiro ia ser dono da terra. Isso era absurdo. Mas os anos passaram. E muitos anos passaram. Lideranças passaram. Momentos da história mudaram. Mas não mudou a promessa. Chega Josué com o povo para possuir essa terra por herança. Tinha uma cidade fortificada entre eles. Essa cidade fortificada era um grande empecilho
para que ele pudesse atravessar o povo e colocar o povo dentro da cena da promessa que Deus tinha dado. Por quê? Porque não era qualquer cidade fortificada, era Jericó. Jericó, conta a história que os muros de Jericó, carruagens passavam por sobre ele. Então não era muros estreitos, não. Eram quase ruas de muro, erguidas e muito bem aparelhada e muito bem organizado para que eles pudessem ter vista de olhos de tudo o que estava acontecendo ao redor de Jericó. Por quê? Porque era tempo das colheitas e todos os grãos, os bens alimentícios estavam guardados em Jericó. E eles estavam prontos para combater a qualquer saqueador que tentasse pegar todos os recursos de um ano ou mais que eles tinham para todo o povo. Além disso, enquanto para fora dos muros havia sequidão, para dentro dos muros havia água, vida. Jericó era uma pepita de ouro. E ninguém deixa uma pepita de ouro jogada a qualquer lugar. Se você tem uma, ou ela está no cofre, ou ela está muito bem guardada. E Jericó estava muito bem guardada. E não seria fácil passar por qualquer uma das barreiras, não só os muros, mas os guardas e a própria população de Jericó. Nós estamos vendo agora, recentemente, isso, que os ucranianos foram para a rua para lutar com o exército, para tentar frear a bestialidade que tem sido as ações da Rússia contra eles. Né? Você vê que o civil foi para a rua lutar. Por quê? Porque a população sabe o bem que tem ali. Então, a coisa era completamente absurda. Imagina que então ele chega diante dessa promessa, e aí ele vai a Deus e fala assim: Senhor, mas e agora? Como é que eu vou possuir aquilo que o Senhor me prometeu? E aí Deus vira para ele e fala uma estratégia que, se Josué não estivesse ancorado em fé, seria até difícil de ouvir. Imagina que, olha, vou te ensinar a fazer uma arma de destruição em massa, Josué. Você vai lá e destrói isso aqui tudo. Não, você vai rodear a cidade. Você vai cercar a sua promessa. É tua promessa? A estratégia é andar ao redor dela por 6 dias. Depois, no 7º dia, rodá-la 7 vezes e então gritar. E quando gritar e eu agir, lutar por aquilo que eu tenho dado a vocês. Tenho dado? Sim. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você guardasse no seu coração, para que você caminhe numa direção e numa perspectiva de que aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir e para te entregar. No verso 2 diz que, então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Eu entreguei. Ele disse: eu entregarei. Ele disse: eu já fiz. Mas depois que ele diz eu já fiz, ele diz assim: vocês vão fazer algo, mas eu já fiz. Então a primeira coisa que nós vamos colocar no nosso coração para que a gente ande numa perspectiva da promessa e não de problemas é: não te enganes com o que vês. Não te enganes com o que vês. Se Josué estava diante de uma muralha, Deus o convidava a ver uma promessa. E dentro dessa promessa, ele estava a dizer assim: você tem uma percepção sobre o que está acontecendo e eu tenho outra. Se nós lermos a história, o povo de dentro da muralha, eles estavam já muito tensos. Já havia um movimento interno. Por quê? Porque não era qualquer povo que estava chegando à beira dos muros de Jericó, não. Era o povo de um Deus que tinha feito coisas extraordinárias por eles. Ele tinha aberto um mar vermelho para que eles passassem. Eles já tinham andado 40 anos no deserto e o deserto não os matou. As roupas não se gastavam. Os pés não ficavam inchados. Comida caía do céu.
água brotava da pedra. Este povo estava à beira daquelas muralhas, e do lado de dentro das muralhas, eles sabiam quem estava com esse povo. Então, enquanto eles viam a muralha via Deus, e falava: nós não podemos com ele. Gente, toda oposição contra você é para te levar a não crer naquilo que Deus falou, porque quem se opõe a Deus sabe que não pode com Deus, mas pode te tirar a sua fé. E se ele tirar a sua fé, ele já te desarmou, ele já desarticulou você. Quando você começa a ver as coisas e dizer: eu não posso, eu não consigo, isso não vai, eu não vou dar conta, não é para mim, meu marido não vai mudar, minha esposa não vai melhorar, meu filho não será curado, nada disso vai acontecer. Você começa a semear palavras que você vai colher. O pensamento é uma semente. A palavra falada é uma semente semeada. A Bíblia diz que a língua tem poder de gerar vida ou morte. E Deus disse: Josué, eu já te entreguei. Josué, eu já te entreguei. Só confia nisso. Eu já te entreguei. Imagina que quando nós sabemos que alguma coisa já está feita, muda a nossa sensação em relação a isso, né? A esposa que está a terminar seu trabalho e ir para casa e a pensar: eu tenho a casa toda por arrumar. Mas quando ela abre a porta, entra em casa, um filho, uma filha, um marido chega e diz assim: olha, faz ao banho, descansa, nós já ajeitamos a casa, a comida já está no forno. Muda, sério, muda. Ó, o peso já vai embora, né? O sentimento de ser amado já enche toda a vida dessa pessoa. Muda tudo, muda a perspectiva. Imagina que você sai para comer com alguém, e aí quando você vai ao caixa pagar, e aí o atendente diz para si: não tem conta a pagar. Mas como não tem, alguém já pagou por si. Quase que você diz assim: então aquela sobremesa eu vou querer, né? Porque muda. Antes as suas contas eram o quê? Eu não posso, eu não tenho, eu não vou gastar mais, eu não vou experimentar isso está fora do meu plafond, né? Mas quando você sabe que alguém já cobriu, aí você: opa, agora ele não pagou a sobremesa, uma bola de gelado, as coisas ainda não dá tempo de pedir mais qualquer coisa. Muda nosso sentimento. E Deus estava fazendo isso com aquele povo. Ele estava dizendo assim: olha, eu já te entreguei. Não importa se ainda não está na tua mão, tem que estar no teu coração que eu já te entreguei. Porque se estiver no teu coração, os teus olhos não vão te enganar. E você não será desestimulado a crer, porque os seus olhos não viu o que você gostava de ver. Você não precisa ver para crer. É o oposto. A fé, ela vem justamente por crer em algo que não é visível. Então eles não conseguiam ver o povo perturbado do lado de lá, eles só viam a muralha. Mas Deus tinha dito a eles: creia que do lado de dentro dessa muralha, eu estou controlando todas as coisas. Eles estavam em completo lockdown dentro da muralha. O verso 1 diz que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Irmãos, nós passamos por isso há 2 anos agora. Todos nós sabemos como a nossa cabeça é afetada quando nos dizem que não podemos sair de casa. Dizem que tem um vírus mortal. E o vírus mortal de Jericó era o Deus de Israel. Esse era o vírus mortal. Ninguém saía e ninguém entrava por causa de Deus. Eles estavam ali e eles sabiam. Eu tenho certeza que entre o povo de Jericó já havia pessoas que no coração eles queriam até fazer alguma parceria e acordo para que não fosse destruído. Por quê? Porque havia já notícias de que ninguém podia contra aquele Deus. O que Deus estava fazendo com o povo, e aqui estão essas notícias. E esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. O Deus que abriu o mar é o seu Deus.
O Deus que fez esse povo chegar na terra prometida é o seu Deus. Mas o Deus que me salvou, um perdido pecador, é o seu Deus também, é o meu Deus. Ele continua nos dias de hoje curando cancro, restaurando vista aos cegos, fazendo o osso crescer, como eu já vi. Eu já vi o osso crescer. Eu já vi hérnias de disco desaparecer. Eu já vi tudo isso acontecer. Ninguém me contou, eu estava. Eu já vi cancro ser removido. Eu já vi o laudo de um cancro na sexta-feira e na segunda-feira já não ter. Eu já vi. Eu já vi Deus fazer. Mas eu sei que Ele continua a fazer. E eu sei que Ele é o meu Deus. Que Ele é o Senhor da minha vida. Mas só isso não. Eu sei que Ele é o meu Pai. E que eu sou um filho amado desse Pai. Que você é uma filha amada desse Pai. E que podemos ter esperança, mesmo que os nossos olhos não estão encontrando aquilo que gostávamos de ver. Não vamos nos enganar pelo que nós vemos. Segundo princípio para você escrever no seu coração hoje. Cerca a promessa, não o problema. Cerca a promessa, não o problema. Quando você cerca um problema, ele não vai embora. Você fica andando ali, ó. Seu Jericó está ali, nada muda. E era isso que Deus estava tirando do povo. Olha, Deus estava mudando hábitos do povo. O verso 3 e 4 diz que marchem uma vez ao redor da cidade em todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem a trombeta. Ele estava dizendo assim, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aquilo que vocês foram treinados por 40 anos a fazer. O povo estava no Egito, sai do Egito, vai para o deserto, não alinha com o que Deus tinha feito, e ficam circundando o deserto 40 anos, circulando. Não há hipótese, irmãos. Eles só andavam em círculo, porque se eles tivessem andado em linha reta, passavam por Portugal. Passava. Não tem hipótese. Eles ficaram 40 anos circulando. E quando chegou na hora de possuir, Deus falou assim, vocês têm que fazer aquilo que aprenderam a fazer. Vocês não andaram em círculo para obedecer? Agora obedeçam andando em círculo, até que eu faça aquilo que eu tenho que fazer. Você é desenvolvido, você cresce, enquanto você obedece à visão da promessa que foi lhe dada. Os dias não estão sendo perdidos. Ah, mas quantos dias? Olha, eu tenho certeza que os anos da minha esterilidade foram tempos em que Deus tratou-me muito para que eu pudesse ser o tipo de pai que sou hoje. Porque, por não ter sido fácil, como eu valorizo o fato de que só Deus pode dar filhos, e Ele me deu filhos, e como eu sou grato a Deus por ter me dado filhos. Até nos dias mais difíceis, e tem esses, muitos são, mas neles eu ainda olho e digo, Senhor, obrigado, porque quantos anos não foram dias, nós pedimos para o Senhor fazer isso, e o Senhor fez, e isso me fez refletir a paternidade, saber que não sou dono da Isabel, não sou dono do Daniel, que são do Senhor, porque só o Senhor pode dar, é dele, e eu tenho que confiar que Ele deu por um propósito muito maior do que apenas criar novos habitantes para esse planeta. Ele deu por um propósito melhor que isso. E qual era esse propósito? Eu vou descobrir. Mas uma coisa eu sei, eu cerco essa promessa na vida dos meus filhos. Nos dias difíceis, sabe, os dias que eles se comportam mal, não se portam bem, desobedecem, eu circulo a promessa e falo, são filhos obedientes, são filhos para a prosperidade, são filhos que vão ser flechas que vão acertar o alvo, eles não vão errar o alvo, eles vão acertar o alvo, eles vieram para dar certo, eles vão dar certo, eles vão edificar pessoas, eles vão abençoar vidas, não serão egoístas, vão partilhar
com outros aquilo que Deus vai entregar a eles, eu circulo essa promessa e ando em volta delas e declaro ela na vida deles. Nos dias difíceis, eu declaro mais essa promessa, e nós devemos fazer isso com tudo que o Senhor tem nos dado. Gente, se veio desemprego no ano em que você está para comprar a sua casa, continue circulando a promessa. Não vá circular o desemprego, não vá andar em volta do desemprego, ande em volta da promessa do Senhor. Se você está naquele ano que você fala, agora é o meu ano, mas a análise clínica não deu bom, alguma coisa correu mal ali, veio uma notícia, o médico de família quer falar consigo, ele disse que algumas coisas vão ter que mudar, e você fala assim, agora eu vou circular a doença. Não, você vai cercar a promessa. Senhor, eu trabalhei, eu semeei, vai chegando o meu tempo de gozar dessa saúde para viver isso que o Senhor tem para mim, e eu não tenho doença. Eu declaro, eu não tenho doença, eu vou viver sem essa doença, o Senhor vai me curar, enquanto ela estiver aqui, eu vou fazer tudo que a medicina disser que eu tenho que fazer, mas eu vou caminhar como se ela não existisse. No Senhor eu não vou ver essa doença, eu vou ver uma vida saudável, de reforma, com qualidade de vida, como o Senhor me planeou, como o Senhor me explicou, como o Senhor encheu no meu coração para que eu pudesse crer e andar nessa direção. Eu ando na perspectiva das minhas promessas. Essa tem que ser a nossa forma de olhar as coisas. Quando você está pronto para entrar em algo bom, agradável e perfeito, que Deus te prometeu, mas aparece uma má notícia, para onde tu olhas? Para o problema ou para a promessa? Isso muda tudo. E por último, aprenda a respeitar o processo. A Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo. Tudo passa por esse tempo. Nós não podemos abreviar o tempo. Nós não podemos mexer muito nesse tempo, apesar de que há uma história de alguém que até mexeu no tempo. E foi o mesmo Josué. Diz a Bíblia que um dia Josué estava tão cansado de uma batalha, já estava tão exausto daquilo tudo, daquela afronta toda. Vários reis tinham se juntado para aniquilá-lo. E ele entra naquela batalha. Deus começa a dar muitas intervenções e fazer ao jeito de Deus para que ele vencesse aquela batalha. Mas chega uma hora que ele vê que o sol vai se pôr e eles teriam que, como naquela prática de guerra, tinham que encerrar a noite e recomeçar no capítulo no dia seguinte. Diz a Bíblia que Josué orou e o sol parou. E até hoje a gente tem o ano bissexto para corrigir essa questão do ano que temos um dia a mais por conta do giro da terra, que tem uma falha, e essa falha é o sol que parou pela oração de uma pessoa. Talvez hoje você chegou aqui exausto, como Josué, e a sua vontade é orar e falar, pare o sol. Pare de respirar, talvez. Elias uma vez sentou debaixo de uma árvore e disse, Senhor, eu não quero mais, tira a minha vida. Eu já tive o bastante. Talvez hoje o seu estado emocional e espiritual é de exaustão ao extremo. Mas eu quero te dizer, você não está cá por acaso. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que no processo que Ele estabeleceu para que você passasse por ele, Ele não te vê destruído, mas Ele te vê vitorioso. E se você souber respeitar o processo, e há tempos no processo que a gente só tem que ficar quieto, porque quando chegar o tempo de gritar, nós vamos precisar de todo o fôlego para gritar. Não lute guerras que não tem que lutar. Não gaste energia com coisas que não tens de fazer agora. O texto diz no verso 5, quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Deus está dizendo, vocês vão andar 6 dias em silêncio. E no 7º dia vocês vão dar 7 voltas em silêncio. Mas na última volta, quando ela encerrar, e a trombeta tocar, toda a gente vai gritar,
E quando gritarem, as muralhas romperão. O que vê como um problema desaparecerá. Mas você precisa chegar na hora de gritar. Então gaste sua energia, ande em silêncio, circunde a cidade em silêncio, faça isso todos os dias em silêncio, para que o momento em de gritar, você tenha forças para gritar, você tenha tudo de si para entregar. Às vezes a gente gasta muita energia onde não devia gastar. Quando nós pensamos a perspectiva de um gigante, né? O gigante, no caso de Davi, por exemplo, o texto diz que o gigante afrontava o povo, e o povo ficava cada vez mais medo. Eles, ao invés de irem contra o gigante, eles ficavam ouvindo o que o gigante estava dizendo. E o gigante dizia, olha, eu mato todo mundo de uma vez só, eu acabo com vocês de uma única só vez. E eles se alimentavam disso, sabe? E o gigante ficou cada vez maior. Até que chegou um dia um baixinho que não cabia nem na armadura, botaram a armadura, ele tira a armadura, e Davi vai, junta uma quantidade de pedras, pega essas pedras, vai, mira e fala assim, que bom que ele é grande, hein? Porque desse tamanho todo, eu acerto. Entendeu? Olha como é que mudou o jeito de ir. Ele falou assim, olha, você vem contra mim e eu vou contra si no nome do Senhor. Ele roda a sua pedrinha na funda e ó, uma pedra e o gigante caiu ao chão. Então você tem dois jeitos de tratar gigante. Se ele já está grande, veja como um bom alvo de você usar as armas de Deus para derrubá-lo. E se ele ainda é pequeno, não deixe ele crescer. Porque certamente Golias um dia foi um bebezinho. Mas foi nutrido, sabe? Foi nutrido, esticaram o homem. Talvez tinha um Fábio lá que colocou umas madeiras, assim, uns esticadores, esticaram o homem. Eu sei que o homem ficou grande. E aí ele deu trabalho. E às vezes a gente torna coisas grandes que não deveria ser grandes na nossa vida. Chega uma notícia e a gente começa a se alimentar dessa notícia, a gente começa a ser afrontado por essa notícia, a gente começa a deixar ela crescer. Uma pessoa te ofende, você fica ofendido e começa a pensar e se intoxicar com essa ofensa, e daqui a pouco você não consegue nem ver mais essa pessoa na sua frente. São coisas pequenas que viram gigantes. Se já virou gigante, vá contra esse gigante no nome do Senhor. Mas se ainda é só uma perturbaçãozinha pequena, não deixe crescer e não alimente isso. Fique em silêncio, se recue, faça só o que Deus pediu para fazer. Se Ele falou, só grita no último dia, não adianta gritar agora. Se Ele falou, espera, espera, não adianta discutir. Há pessoas que, perto de você, se você der atenção a essas pessoas, elas vão drenar suas forças. E a hora que você tiver que agir, você não terá força para agir. Mas se você for obediente ao processo, seguir no processo, cumprindo a vontade de Deus, você vai ver se configurando a hora, o momento exato, onde você vai agir segundo a ação que Deus colocou para você. E obedecendo o que Deus falou e fazendo o que Deus falou, você vai colher aquilo que Deus tem te prometido. As suas promessas, elas vão vir no momento em que você se posicionar para a vontade de Deus. O verso 20 de Josué 6 diz que quando soaram as trombetas, o povo gritou. Olha o que aconteceu. Ao som das trombetas e do forte grito. Gente, eles gritaram mesmo, com força, né? O texto diz, forte grito, o muro caiu. O muro caiu. Se a gente fizer tudo o que Deus nos pediu para fazer, confiar que às vezes vamos fazer isso em dias que não tínhamos vontade de fazer, mas estamos fazendo por obediência, por fé, por uma expectativa maior do que Deus vai fazer. Se nós conseguirmos caminhar nesse nível de obediência, nenhuma exaustão vai ser capaz de nos limitar. Nenhuma, pelo contrário, interiormente vamos sendo renovados dia após dia e vamos vencer o nosso Jericó. Qual é o seu Jericó hoje? Qual é o Jericó que você tem que derrubar hoje? Qual é o Jericó? Quantas voltas você já deu?
Hoje é dia de gritar? Ou será que é amanhã? Faça o que Deus te pediu para fazer, no tempo em que Ele te pediu para fazer. E confie que quando você fizer tudo o que depende de você, o Senhor não falhará em fazer aquilo que só Ele pode fazer por você. Aquilo que Ele lhe prometeu será o que você terá, porque Ele é fiel em cumprir todas as suas promessas para as nossas vidas. Todas elas, todas elas. E uma das promessas que Ele nos fez está lá em Romanos 10, verso 9. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você. Se você ouviu, creu e confessou, a salvação é para si. E hoje, o renovo vem pela perspectiva de saber que você está conectado a Deus através de Cristo Jesus. E se você tem dúvidas sobre isso, não sai desta casa com essa dúvida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você hoje não tem certeza do seu relacionamento com Jesus, você acredita que tem relacionamento com religião, mas não tem com Jesus, porque Jesus é maior que religião. É maior que religião. E Ele não te chamou para ser um religioso. Ele te chamou para ser um amigo, um irmão, um co-herdeiro com Ele de tudo que Ele fez por você. Se você hoje quer ter esse relacionamento com Jesus, eu quero te convidar a circular essa promessa na sua vida. A dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Talvez é se reconciliar. Você foi à exaustão, desanimou, parou, mas hoje você quer reconciliar. E se você quer reconciliar, é dizer: eu quero me reconciliar com Jesus. O texto é muito claro. Se eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, crer no meu coração, serei salvo. Se hoje você quer fazer uma dessas decisões, uma dessas escolhas, que é aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se reconciliar com Ele, ou ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero orar por você. E quero lhe abençoar, lhe entregar uma literatura que você vai ler ao longo dessa semana, e que vai te ajudar a perceber melhor aquilo que Deus tem planeado para a sua vida. Se você quer tomar uma dessas decisões, apenas faça um sinal: eu só quero ver, e daqui eu quero orar por você, eu quero abençoar você. Existe alguém? Eu quero aceitar Jesus, quero me reconciliar, eu quero me batizar. Alguém? Levante uma de suas mãos e diga assim: eu quero um relacionamento com Jesus, eu quero perceber melhor a forma com que o Evangelho me apresenta essa nova vida em Cristo. Eu quero a ajuda da igreja para perceber melhor isso. Existe alguém? Eu quero. Jesus, obrigado. Obrigado porque hoje nós não sairemos daqui para circular os nossos problemas, para cercar problemas, para rodear problemas, mas sairemos daqui para caminhar ao redor de nossas promessas até que elas sejam possuídas, porque o Senhor já nos entregou. E logo, logo, Senhor, muralhas vão cair e o Senhor vai nos entregar tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Eu abençoo a tua igreja para uma mentalidade de conquista. Senhor, toda escassez seja eliminada, toda orfandade, todo espírito de dúvida sai em nome de Jesus. Que a tua igreja gere sonhos novos, uma mentalidade a partir das promessas, conectado com a vontade perfeita do Senhor. Que haja decisões em torno de conquistar essas promessas, ações em torno de conquistar essa promessa. Que cada um aqui ao longo dessa semana possa estar cada vez mais perto de suas conquistas. Que as decisões possam levar para isso. Que cada vida aqui possa ser cheio de fé, e de uma fé viva e poderosa, que jamais será usurpada pela dúvida, que jamais será danificada pelos fatores externos, porque os olhos dos seus filhos não estão neste mundo, estão em Cristo Jesus, e sabe que este Deus é fiel e poderoso para cumprir tudo o que prometeu, e para fazer mais do que pedimos e pensamos. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Cremos nisso, Senhor, são a tua palavra, é a tua promessa sobre nós, e
e nós tomamos posse dela e confessamos essa palavra nas nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus que os problemas desaparecerão e as promessas surgirão. Ventres que não geram vão gerar. Pessoas que estão desempregadas vão se empregar. Pessoas que estão doentes serão curadas. Os que têm saudade reencontrarão aqueles que estão com saudades. Vidas serão reconectadas. Relacionamentos serão restaurados. Casamento passará por uma renovação. Filhos passarão a obedecer os pais para ter longevidade nas suas promessas. Deus, eu declaro que os problemas desaparecerão e as promessas surgirão para o louvor da tua glória. E deste altar, muitos testemunhos virão para que o teu nome receba a honra, a glória e o louvor pelo que o Senhor entregou à tua igreja nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém, amém. Você está pronto para viver a sua melhor semana de sempre com Jesus? Amém? Eu te abençoo para isso. Hoje é o primeiro dia, e desse primeiro dia, olhe para o que há à sua frente, na perspectiva de todas as promessas que você carrega, e creia que com Jesus o melhor está por vir. Boa semana a todos, e vão em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus para uma nova e melhor semana. Amém. Põe-se de pé e vamos terminar em grande essa celebração. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa. Sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar